Jesus vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu gosto sempre de fazer a observação nesse texto de Marcos 16:15. Quando Jesus diz: quem crê e for batizado, Jesus não está colocando dois princípios de salvação. Jesus não está estabelecendo dois meios de salvação. Não. Você tem que crer nele e ir para uma igreja ser batizado pelo homem. Esse batismo que Jesus fala, crer e for batizado, não está no contexto de nenhuma igreja, nem tampouco nenhum cerimonial realizado por homem. Jamais o homem vai ter esse poder de fazer algum ritual cerimonial para operar a graça de Deus na vida de alguém. Principalmente para a salvação. Então, quando Jesus vai dizer quem crê e for batizado, Jesus não está estabelecendo e ordenando batismo nas águas, como ensina os falsificadores da palavra, que interpretam errado e criam doutrina de demônios, que desviam o povo da verdade e do entendimento, daquilo que o Evangelho revela, onde aplica para o povo uma regra, um cerimonial, como ordenança, e ai de você, se não for para uma igreja ser batizado para ser membro de tal igreja, aí você escraviza sua vida na instituição, porque agora você passou a ser um produto oficial da instituição, com esse batismo que eles criam essa mentira para essa finalidade. Porque Jesus, quando diz aquele que crê e for batizado será salvo, Jesus não está ordenando aí um cerimonial como meio de salvação, além de um homem crer nele. Jesus não está dizendo: vocês têm que crer em mim, têm que crer no Evangelho para ser salvo, e depois vocês têm que procurar uma igreja evangélica para ser batizado, senão não é salvo. O contexto da palavra de Jesus não é dentro desse princípio de igreja. Batismo de água, cerimonial feito por homem. Quando Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo, é porque o crer que Jesus está falando é o crer com arrependimento. É aquele crer que Jesus vai dizer aos apóstolos em Lucas, capítulo 24, versículo 47, quando Jesus está dentro desse contexto, tá? Jesus diz que no nome dele se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. O crer é com o arrependimento, para o homem alcançar a remissão de pecado. E aí ele será batizado, recebendo essa remissão de pecado, quando ele crê com arrependimento em Jesus. Porque batismo não tem poder para remir pecado de ninguém. Batismo, esse cerimonial de água, não tem poder para ortogar a graça da salvação a ninguém. Aí eles pegam textos fora do contexto para tentar justificar essa doutrina de demônio, dizendo que é a ordenança de Jesus. É mentira. Ah, mas Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, vai dizer: arrependei-vos, né? E sejam batizados para que no nome de Jesus alcance, né? Vamos ver como é que está. Outro texto que eles pregam para trazer essa ideia de que a Bíblia ensina isso é mentira. Vamos ver o que Pedro vai dizer, advertindo as pessoas que deram crédito ao Evangelho. Pedro vai dizer assim, Atos 2,38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Primeiro, Pedro está dizendo: se arrependam. Para quê? Para que vocês sejam batizados. Não é para que vocês vá para uma igreja para ser batizados. Vocês serão batizados quando se arrepender. A partir do momento que crê em Jesus com o arrependimento, você é batizado. E o que é o batismo? Para que é isso? Para que você tenha garantia. Aqui, ó, Pedro vai dizer: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Agora sim, agora você vai receber perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, como está aqui escrito.
Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, o dom do Espírito Santo e o perdão dos pecados é por batismo dentro de água? É isso que Pedro está pregando aqui? É isso que Pedro está ordenando aqui? Alguém ir para alguma igreja por meio de algum pastor ser batizado dentro de água para receber remissão de pecado e o dom do Espírito Santo? Quer dizer que não é pela fé em Jesus? Não adianta você só crer em Jesus. Se você só crê em Jesus e não for batizado, não recebe remissão de pecado e nem tampouco o dom do Espírito Santo, que é o dom gratuito de Deus, a garantia da salvação. Então, quando você começa a pensar, examinar, usar o cérebro, a inteligência, o senso crítico e analisar aquilo que está revelado na palavra, você vai entender. Tua mente vai ser iluminada. Quando Jesus diz aquele que crê e for batizado será salvo, Jesus não está falando de batismo na água. Jesus está falando de crer nele com arrependimento para ser batizado. Por isso que Jesus diz: quem crê e for batizado, e só é batizado se arrepender, se crê com arrependimento. Não é um ritual dentro de um cerimonial feito pelo homem em igreja, que concede ao homem o arrependimento, remissão de pecados, o dom do Espírito Santo. Não é por meio de um ritual e ainda mais operado pelo homem que você vai alcançar a graça de Deus, o perdão de pecado e o dom do Espírito Santo, que é a garantia da salvação. Não é através de um ritual, nem dentro de igreja, nem cerimonial de igreja. Então essa doutrina, esse ensinamento, esse princípio pregado dentro das igrejas de batismo nas águas como meio de salvação, heresia, doutrina de perdição. Não é isso que Jesus está ensinando, não é isso que Pedro está ensinando. Olha, observe o contexto, observe a palavra. Pedro, nesse texto aqui, de Atos 2:38, dentro do contexto, Pedro está pregando o Evangelho. E muitos se converteram, muitos creram. E agora vão chegar para Pedro e vão perguntar a Pedro: o que é que nós devemos fazer para ser livre desse juízo que tu está pregando e alcançar essa salvação? Aí Pedro vai dizer agora, Atos 2:38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe uma coisa aqui que é importante, o detalhe da palavra. A primeira coisa que você tem que fazer, ouvindo a pregação do Evangelho, é se arrepender. Pedro vai dizer: arrependei-vos. E depois de arrepender, você será batizado em nome de Jesus. O que é o batismo? É receber o Espírito Santo. Quando você crê em Jesus com arrependimento, você recebe na mesma hora, estando em qualquer lugar, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Diz a palavra de Deus que é o selo de Deus, a garantia da salvação, que torna você membro do corpo de Cristo. Você agora está inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus. Não é através do batismo de água, é do batismo com o Espírito Santo. Aí Pedro vai dizer: e depois que vocês forem batizados, receber o Espírito Santo, aí vocês têm a garantia de que foram perdoados os pecados, e agora estão na promessa, na garantia, receber o dom do Espírito Santo. É a partir daí que tudo isso acontece. A partir do momento em que o indivíduo ele ouve o Evangelho e crê em Jesus com o arrependimento, ele agora recebe o perdão de pecados e ele é inserido no reino de Deus, corpo de Cristo, igreja, para receber a promessa da salvação, o dom do Espírito Santo. Isso tudo acontece a partir do momento que você ouve o Evangelho, se arrepende, é batizado, recebe o Espírito Santo, recebendo o perdão de pecados, remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. Isso não é através de ritual feito por homens
dentro de igreja. Não é esse aqui, não é esse contexto de batismo nas águas aqui. Pedro não está aqui pregando batismo nas águas para ninguém. Ah, irmão, mas teve batismo nas águas? Teve. Mas não era a ordenança dos apóstolos. Os apóstolos batizaram, sim. Mas não era isso que eles pregavam. Isso ainda estava dentro de uma cultura do costume do batismo das águas de João. Porque o batismo das águas de João, que João batizava, que Deus mandou, não era para levar ninguém a Deus. Não era. Aprendam isso, irmãos. A própria Bíblia revela isso. O batismo nas águas que João Batista batizava, eu vou te ensinar para quê. Porque a palavra tem que ser pregada constantemente. Eu já preguei isso aqui, mas vamos pregar de novo? Vamos mostrar de novo? Porque tem gente que precisa ser advertida constantemente. A palavra como martelo, que esmiuça a penha. Então tem que estar batendo, tem que estar levando. Olha o que está. Olha, aprende aqui para que era o batismo de João. Primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu João, versículo 31 ao 33. Vamos ler. E eu não conhecia, mas eu não conhecia o que aqui? Quem é esse que João está dizendo que não conhecia? O Messias, aquele que foi prometido. João vai dizer, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso o quê? Para que o povo fosse conhecedor daquele que foi prometido para o povo de Israel, o Messias. Aí João Batista vai dizer, vim batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito Santo do céu descer como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que veres descer o Espírito sobre ele e repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então o batismo de João era um sinal aonde ia ser manifestado a João aquele que era o Cristo Messias, que João ia reconhecê-lo. João vai dizer, eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, eu vim batizando com água. E qual era a finalidade do batismo de água que João batizava? Para remissão de pecado? Não, meu amigo. Não, irmão, o senhor agora errou. Eita, que o senhor agora foi pego. Porque o texto lá em Mateus vai dizer que João batizava com água para o arrependimento. Só que esse arrependimento não era para levar o homem a ser livre da culpa do juízo eterno e ter a salvação com Deus. Esse arrependimento era para preparar o povo para receber Jesus, que era por ele que o homem ia alcançar remissão de pecado para ser livre do juízo. Você está entendendo isso? Não confundam um texto que você lê isolado com uma doutrina e uma regra para a salvação, que você precisa ser cuidadoso para fazer uma análise, examinar, para entender o que é uma doutrina de regra para a salvação e o que é um texto que fala algo que não é regra, que não é norma, que não é princípio. Quando João Batista vai dizer assim, né? Isso está lá em Mateus. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo... Deixa eu ver se é o 13 ou é o 10. Que diz que ele veio batizando para a remissão de pecados. Só que o texto vai dizer que o propósito do batismo, quando a gente vai ler João, aqui, capítulo 1, versículo 31, o propósito do batismo era esse. Foi para isso que Deus mandou João Batista pregar. Não foi para a remissão de pecados. Porque se assim fosse,
não precisava Jesus ter vindo para oferecer sua vida como meio, sacrifício, para a remissão de pecados. E se você analisar as Escrituras, você vai ver que a vida de Jesus, ela foi dada para a remissão do pecado da humanidade. Não era por meio de batismo. Quando o texto diz, aí você pode dizer, então o texto está mentindo. Não, é porque você não examina as Escrituras. João Batista, ele batizava para preparar o povo de Israel. O batismo aqui era para o povo de Israel, não era para gentil. Não era uma ordenança para o gentil. Ah, mas Cornélio foi batizado. Não foi uma ordenança para Cornélio ser batizado. Os apóstolos, naquele momento, naquela ocasião, ainda estavam dentro da influência da cultura do batismo nas águas. Mas isso não foi estabelecido como regra, mérito, ordenança para salvação em canto nenhum. Paulo entra até numa questão dizendo, eu não fui chamado para batizar. Eu nem lembro se batizei alguém. Eu acho que batizei alguns. Porque eu fui chamado para pregar a cruz de Cristo, o Evangelho. Cristo crucificado. Para que todos conheçam a obra da salvação. Não é por meio de cerimonial, de ritual. Então, João vai dizer que veio batizando para preparar o povo, para receber o Messias. E Deus mandou João batizar para isso, para preparar o povo. Era a mensagem preparatória para receber aquele que foi prometido, que era por ele que o homem ia ter remissão de pecados, que era por ele que o homem ia ser batizado para arrependimento. Que o batismo não é mais por água, é pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, é importante a gente ter o conhecimento da palavra. Então, em canto nenhum, você vai encontrar uma base para essa doutrina de demônios, de batismo nas águas. Isso aí é trabalhado para prender você nas instituições religiosas. Porque o batismo nas águas, o que é? É uma prisão que torna você propriedade e membro do sistema religioso igreja do homem, onde você vai ser obrigado a servir ali naquele sistema, como propriedade, para manter o funcionamento. Porque agora você é batizado. Bom dia, seu Jorge. É muito importante, irmão, levar o esclarecimento. É muito importante comunicar às pessoas o Evangelho com sabedoria, com compromisso, com entendimento, manejando bem a palavra. Não é ficar preso a um texto isolado. Não é se prender na interpretação de alguém que lê o texto no seu entendimento e aplica uma doutrina. Uma doutrina. Então, escuta uma coisa. Em canto nenhum, Jesus ordenou esse cerimonial de batismo nas águas. Nem tampouco. Em canto nenhum, Jesus ordenou. Ninguém está dentro de nenhuma igreja escravizado na regra, na norma, na meta, nos rituais, nos cerimoniais, como se fosse o lugar para servir a ele. Tudo isso é criação inspirada por Satanás, para tirar você do Evangelho. Mas eles usam a palavra, porque o diabo sabe usar a palavra para falsificá-la e manter o povo na mentira, enganando o povo, fazendo da verdade mentira e da mentira dele verdade. Ah não, irmão, mas Jesus disse fazer discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, meu amigo. Aí Jesus não está dando nenhuma ordenança de batismo nas águas. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um batismo que é levado, pregado em nome de Jesus, o Evangelho, para o povo se arrepender e ser batizado. Não é para o povo ir para uma igreja, crer em Jesus, ir para uma igreja e ser batizado. Aonde é que você vê Paulo, Pedro, João pregando e batizando alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aonde é que vocês veem isso? Jesus, Pedro vai dizer
arrependam-se, para que sejam batizados em nome de Jesus. E aí vocês vão receber o perdão de pecado e o dom do Espírito Santo. Não é o batismo de igreja que alcança, que leva o homem a alcançar isso. Esse mérito não é pelo batismo nas águas de igreja feita pelo homem. É o batismo que Jesus batiza com o Espírito Santo. Só quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não é esse comércio de batismo que as igrejas fazem. Não é essa propaganda que os homens fazem de distribuir o poder de Deus para o povo. Venha que hoje tem poder, tem avivamento, tem milagre, tem unção, tem revelação, tem decreto. Tudo isso é movimento pagão, heresia, misticismo. Saiam daí, saiam do meio deles, saiam dessa direção,